Paz do Senhor, meus irmãos e irmãs, estamos iniciando mais um momento doutrinário e antes de começarmos, inscreva-se no nosso canal e ative o sino para acompanhar as notificações dos novos vídeos. Hoje nós iremos falar sobre o arrebatamento da igreja e nesta primeira parte falaremos das 3 escolas que estudam sobre o assunto: os pré-tribulacionistas, os meso-tribulacionistas e os pós-tribulacionistas. Alguns estudiosos acreditam que o arrebatamento acontecerá antes do período da grande tribulação. Outros acreditam que acontecerá na metade desse período, ou seja, depois de 3 anos e meio, e o terceiro grupo acredita que os cristãos enfrentarão tudo o que acontecerá durante os 7 anos de governo do anticristo sobre a terra. A verdade é que muitas pessoas não sabem muito sobre o arrebatamento e acabam fazendo confusões a respeito dos acontecimentos do fim dos tempos. Por isso, nesse vídeo, eu vou apresentar alguns pontos de vista a respeito do arrebatamento da igreja e ao final eu vou te contar qual a minha opinião sobre o assunto. Então, a primeira escola que estuda sobre o arrebatamento da igreja é os pré-tribulacionistas. Essa corrente de pensamento acredita que a igreja de Cristo será arrebatada antes da grande tribulação. Para esse grupo de cristãos, assim que o anticristo promover um grande acordo de paz entre as 3 maiores religiões do mundo e se tornar o homem mais popular do planeta, todos aqueles que entregaram a sua vida a Cristo e o receberam como o Senhor e Salvador subirão ao céu de uma hora para outra e serão poupados do sofrimento que virá. E são várias passagens bíblicas que apontam para esse tipo de arrebatamento. E um dos argumentos mais fortes é que, enquanto o Apocalipse, o capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3 faz menção da igreja de Cristo, 19 vezes ele faz menção da igreja de Cristo, no capítulo 4 até o capítulo de número 19, não fala nada sobre ela, mas trata da tribulação que estará acontecendo aqui na terra. Além disso, a promessa de Jesus feita à igreja de Filadélfia também é uma das bases desse pensamento. Se você ler comigo em Apocalipse capítulo 3, o versículo de número 10, o apóstolo João, ele tendo aquela revelação no livro do Apocalipse, que Deus o revelou, diz que: visto que você guardou a minha palavra da exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 10. Perceba que Jesus disse: e eu guardarei da hora da provação. Ele não disse na hora da provação, ou seja, durante a tribulação. O apóstolo Paulo também tem ensinamento que apontava e que aponta para esse arrebatamento antes da grande tribulação. Pelo menos 2 passagens bíblicas, por 2 vezes, ele fala sobre o assunto. Na primeira carta aos Tessalonicenses, o primeiro capítulo, que é o capítulo 1, de 1 Tessalonicenses, versículo 10, e também a segunda menção que ele faz sobre esse assunto está no capítulo 5 e o versículo de número 9 de 1 Tessalonicenses. Nas 2 ocasiões, o apóstolo cita que Jesus nos livrará da ira que há de vir, pois ele não quer que passamos por esse momento tão difícil, mas sim que sejamos salvos. O apóstolo Pedro também mostrou que Deus livrará o seu povo desse período de julgamento. Assim como ele livrou Noé no dilúvio,
e Ló, da destruição de Sodoma e Gomorra, se você ler em 2 Pedro, capítulo de número 5, ou melhor, capítulo de número 2, versículo 5 até o versículo de número 9, Pedro faz a seguinte expressão: Deus não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo as cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais, pois vivendo entre eles todos os dias aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Outra coisa muito importante que os pré-tribulacionistas acreditam é que os israelitas não fazem parte da igreja de Cristo, pois eles não o reconheceram como filho de Deus. Por isso, eles passarão pela grande tribulação, e aqueles que se mantiverem fiéis a Deus e se entregarem a Jesus serão perseguidos, mas serão salvos quando Cristo voltar com a sua igreja. E em Zacarias, capítulo de número 14, versículo 3, até o versículo de número 5, tudo isso vai acontecer. Vejamos o que aqui Zacarias ele diz. Depois o Senhor sairá à guerra contra aquelas nações, como ele faz em dia de batalha. Naquele dia os seus pés estarão sobre os montes da oliveira, a leste de Jerusalém, e ao monte se dividirá ao meio, de leste a oeste, por um grande vale. Metade do monte será removido para o norte, e a outra metade para o sul. Vocês fugirão pelo meio do vale, entre os montes, pois ele se estenderá até Azel. Fugirão como fugiram do terremoto nos dias de Uzia, rei de Judá. Então o Senhor, o meu Deus, virá com todos os seus santos. Se essa passagem está falando, se todos os santos, ou seja, os cristãos, virão todos com Jesus para salvar Israel e derrotar o mal. Isso quer dizer que a igreja já terá subido antes da grande tribulação. A segunda escola que estuda sobre o arrebatamento da igreja é os mesotribulacionistas. O mesotribulacionista, ou também conhecido como mid-tribulacionista, defende o pensamento de que a igreja passará pela primeira metade da grande tribulação, ou seja, os 3 anos e meio de um total de 7 anos. O principal argumento é que a igreja precisa ser provada para saber quem de fato é ou não fiel a Deus nas adversidades. Porém, eles não encontram bases bíblicas para isso. Apenas se apoiam na ideia de que o cristão precisa ser provado para mostrar sua fidelidade. Assim como os apóstolos do passado, que sofreram terríveis perseguições e não negaram a sua fé. Os mesotribulacionistas têm como base principal 2 passagens bíblicas. A primeira está em Mateus capítulo 24, que diz assim: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, do qual o profeta Daniel falou no lugar santo, quem lê, entenda então. Os que tiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para
tirar dela coisa alguma. Ao usarem essa passagem bíblica, os mesotribulacionistas entendem que a igreja será perseguida pelo anticristo. Porém, devemos entender que o capítulo de Mateus, capítulo 24 de Mateus, se refere à grande tribulação, aplica-se principalmente aos judeus e não à igreja. E a segunda passagem bíblica que eles têm como base está em Apocalipse capítulo 11, versículo de número 11 e o versículo de número 12, que fala sobre as duas testemunhas. Vamos ler o que é que diz. Então, eles ouviram uma forte voz do céu que lhe disse: subam para cá. E eles subiram para o céu numa nuvem, enquanto seus inimigos olhavam. Naquela mesma hora, houve um forte terremoto, e um décimo da cidade ruiu. 7.000 pessoas foram mortas no terremoto. Os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória a Deus do céu. Apocalipse capítulo 11, versículo 12 e o versículo de número 13. Este capítulo de Apocalipse capítulo 11 fala sobre as duas testemunhas que aparecerão na primeira metade da tribulação e profetizarão por um período de 3 anos e meio. Depois serão mortas e ressuscitarão e subirão ao céu, conforme acabamos de ler. Para os mesotribulacionistas, é neste momento que a igreja será arrebatada. Porém, essa passagem mostra claramente que somente as duas testemunhas serão arrebatadas e não a igreja, pois a igreja ela já tem sido arrebatada muito antes de se iniciar a grande tribulação. A terceira escola que fala sobre o arrebatamento da igreja, que estuda sobre o arrebatamento da igreja, é os pós-tribulacionistas. A principal ideia dessa corrente é que a igreja passará pela grande tribulação, mas que ela passará por todos os sofrimentos previstos durante os 7 anos que antecederão a volta de Jesus e o juízo final. Essas pessoas também acreditam que, por mais difícil que seja, os verdadeiros cristãos suportarão toda a dor nesse tempo, graças ao poder e à misericórdia de Deus. Eles defendem que o arrebatamento ocorrerá no final, ou perto do final da grande tribulação. A igreja irá encontrar com Cristo no ar e em seguida retorna à terra para o início do reino de Cristo na terra. Em outras palavras, o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo para estabelecer o seu reino acontecerá quase simultaneamente. Os pós-tribulacionistas creem que a grande tribulação não se trata apenas da ira de Deus contra os pecadores, mas também a ira de Satanás contra os santos, que é a igreja de Cristo. Vamos ler uma passagem de Apocalipse capítulo 13, muito utilizada como argumento dos pós-tribulacionistas, que diz assim: aquele que tem ouvido, ouça. Se alguém que há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto a espada haverá de ser morto. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Isso está escrito em Apocalipse capítulo 13, versículo de número 9, versículo de número 10. Um outro argumento do pós-tribulacionista é que Jesus, quando falou sobre o fim dos tempos, disse que voltará depois de uma grande tribulação. Mateus capítulo 24, versículo 21 e o versículo de número 29. No livro do Apocalipse, com todas as suas profecias, menciona apenas uma vinda do Senhor. E isso ocorre após a tribulação. Além disso, a ressurreição dos mortos
em Apocalipse capítulo 20, o versículo de número 5, é chamada de a primeira ressurreição. Então, eles afirmam que, já que esta é a primeira ressurreição, ocorre após a tribulação. A ressurreição associada com arrebatamento, que está em 1 Tessalonicenses capítulo 4 e o versículo de número 16. Não pode ocorrer até então, antes da grande tribulação. Então eu quero concluir deixando a minha opinião sobre essas 3 escolas que estudam sobre o arrebatamento da igreja. Eu acredito que nós, cristãos, que amamos a Jesus e o servimos de todo o nosso coração, seremos levados ao céu quando o anticristo for revelado, ou seja, antes de começar a tribulação. Acredito que nós não passaremos por esses 7 anos aqui na terra, pois a Bíblia diz que quem está em Cristo não está sob a condenação e nunca experimentará a ira de Deus. Romanos capítulo 5, versículo de número 8 até o versículo de número 10, e também Romanos capítulo 8, versículo 1. E sim, estará na glória com o Senhor e Salvador, que entregou a sua própria vida na cruz para nos libertar e nos salvar. Porém, eu respeito as outras 2 correntes. Porém, eu fico com a corrente que estuda sobre os pré-tribulacionistas, que a igreja será arrebatada muito antes de se iniciar a grande tribulação. Mas uma coisa que eu quero ainda falar é que não devemos esperar o início da grande tribulação, mas devemos esperar a volta de Cristo, como diz o apóstolo João, ele escrevendo no final do Apocalipse: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus abençoe em nome de Jesus.